Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal da Escola de Informática MPR. Meu nome é César Tanaka e hoje eu vou mostrar como usar a função Calculate através do suplemento Power Pivot no Excel. O Power Pivot foi criado em 2009 para o Excel e é o componente principal que deu origem ao Power BI 6 anos depois. Atualmente não são todas as versões do Excel que possuem este suplemento. Então, se você não sabe o que é o Power Pivot ou não sabe se o seu Excel possui esse suplemento, assista primeiro a série que eu fiz sobre essa poderosa ferramenta usando o link que está na descrição desse vídeo. Antes de continuar, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, porque assim você ajuda a divulgar o canal e também fica sabendo quando novos vídeos serão lançados. A função Calculate lembra a função SomaCs do Excel, porém ela é mais poderosa, pois não se restringe somente a cálculos de soma, média, contagem, mínimo e máximo. A função Calculate pode gerar virtualmente infinitos tipos de cálculos. Além disso, diferentemente da SomaCs, ela pode ser usada dentro de uma tabela dinâmica. Antes de mostrar os exemplos, duas dicas importantes para você evitar erros na hora de usar o Calculate. Aqui está a sintaxe da função Calculate. Calculate, abre parênteses, expressão, vírgula filtro 1, vírgula filtro 2, filtro 3, assim por diante. A primeira parte da função Calculate, a expressão, tem que gerar um único resultado do tipo número, texto ou data, uma medida, por exemplo. Então aqui não pode ser uma tabela, tem que ser um único valor, ou número, ou texto, ou data. E na parte dos filtros, eles têm que ser uma coluna ou uma fórmula que gera uma coluna, por exemplo, a função filter. Vamos aos exemplos. Se você ainda não ativou o Power Pivot, ative através do menu Arquivo, Opções. Aqui nessa janela escolha Suplementos. E em Suplementos, aqui embaixo escolha Suplementos com e depois clique no botão Ir. Nessa janela, se você tiver o Power Pivot, é só ticar essa opção. Se essa opção não aparecer, Microsoft Power Pivot Excel, o seu Excel não tem esse suplemento. Eu vou cancelar. E aqui no meu Excel, estou aqui com Power Pivot no menu aqui em cima. Vou clicar no botão Gerenciar. Ele abre uma janela em cima do Excel. E nessa janela a gente tem as tabelas importadas já. Uma tabela de fornecedores, vamos dar um zoom aqui, ó, uma tabela de fornecedores, código do fornecedor, nome do contato, cargo, endereço, cidade, região, país. Tem uma tabela de produtos que esses fornecedores fornecem. Então tá aqui, ó, código do produto, nome do produto, o código do fornecedor, categoria, quantidade por unidade, etc. Tem a tabela de pedidos, os pedidos, as vendas que foram feitas, né? Então aqui tem o número do pedido, o código do cliente, data do pedido e outras informações. E por fim, a tabela detalhes dos pedidos, itens dos pedidos, quais itens foram comprados, o número do item, o código do produto que foi vendido, coluna de preço unitário, coluna de quantidade. Essas quatro tabelas já estão relacionadas. Eu vou clicar aqui em cima no botão Exibição de diagrama, esse botão aqui. E elas já estão relacionadas, fornecedores com produtos, produtos com itens ou detalhes, e aqui os pedidos. Novamente, se você não sabe como fazer isso, dá uma olhada na série que eu explico como usar o Power Pivot. Observe aqui na tabela de detalhes que a gente não tem o preço total, tem o preço unitário e a quantidade. Falta calcular o preço total de cada item vendido. Para isso a gente vai criar uma medida. Eu vou fechar essa janela do Power Pivot. E aqui no menu Power Pivot, eu vou clicar aqui em cima, vamos dar um zoom, no botão Medidas. Vou clicar em Nova Medida. Vamos calcular o preço total, nessa janela que se abriu aqui. Então aqui eu vou colocar o preço total na tabela, por exemplo, de detalhes, de itens dos pedidos. Vou dar um nome para essa medida, Total Venda. E aqui nesse retângulo branco, eu vou fazer a fórmula que vai calcular o total item por item. Para isso eu vou usar uma função SomaX, SumX. SumX, abre parênteses. Aí a gente precisa indicar a tabela de onde a gente quer fazer a conta, no caso detalhes.
os itens dos pedidos, né? Ponto e vírgula, e agora a conta que vai ser a quantidade vezes o preço unitário. Então eu vou abrir parênteses, vou colocar o nome da coluna quantidade, vezes o preço unitário. Aqui preço unitário, fecha parênteses, vou formatar aqui como moeda, não vou colocar casas decimais, ok. A medida foi criada. Vamos ver como é que aparece a medida usando uma tabela dinâmica. Então vamos clicar aqui em inserir, tabela dinâmica, e vamos escolher o item do modelo de dados. O modelo de dados é o Power Pivot. Vou clicar nesse item, vou clicar em OK para gerar uma tabela dinâmica em uma nova planilha. E aqui está a tabela dinâmica, vou tirar um pouco o zoom. Aqui os campos, interessante aqui que aparecem todas as 4 tabelas. Tabela de detalhes, fornecedores, produtos. Por exemplo, eu vou arrastar aqui o nome dos produtos. Então aqui está o nome do produto na área de linhas, nome do produto na área de linhas. E vou jogar uma informação da outra tabela, a tabela de detalhes que a gente acabou de criar uma medida. Tá aqui, ó. Total venda, está com sinal, está com símbolo de medida, f de x. Vou arrastar isso para valores. E a gente tem aqui, vamos tirar o zoom, a gente tem aqui cada produto que vem de uma tabela com o seu preço total de venda, que vem de outra tabela, que são os itens dos pedidos. Agora eu vou usar a função calculate para a gente totalizar as vendas para os Estados Unidos, para um país especificamente. Então vou novamente aqui no menu Power Pivot, botão medidas, nova medida. E nessa janela central, vamos criar uma nova medida, vamos colocar aqui em detalhes também, vou jogar aqui um nome, por exemplo, vendas Estados Unidos. E aqui a fórmula. A fórmula vai usar o calculate, tipo um filtro, um somacês, né? Então calculate, tá aqui. Aqui faz diferença letra maiúscula ou letra minúscula. Vou colocar aqui a medida que a gente acabou de usar, de calcular, que é total vendas. Aqui embaixo, total venda. Ponto e vírgula. E agora o critério. Quero o critério do país ser igual aos Estados Unidos. Então vou colocar país. Aqui embaixo, ó, fornecedores país. Observe que é outra tabela. Então vem o nome da tabela e depois entre colchetes o nome do campo. Igual a, abre aspas, Estados Unidos no caso. Fecha parênteses. Vamos formatar aqui como moeda também. Nem é uma casa decimal. Ok. E ele gerou aqui, ó. Vamos dar aqui vou tirar o zoom. Gerou aqui as medidas Estados Unidos para cada um dos produtos. Por que só apareceu em algumas linhas? Porque esses outros produtos foram vendidos para outros países, não foram vendidos para os Estados Unidos. Então apareceu o valor somente para os produtos onde teve venda para os Estados Unidos. Aqui estão os mesmos valores, inclusive. Vamos dar outro exemplo de calculate. Então, novamente aqui em cima, botão medidas, nova medida. Dá um zoom aqui. Aqui vai ser venda para os Estados Unidos com a quantidade maior ou igual a 20, por exemplo. Então vamos colocar aqui, ó, vendas, Estados Unidos, quantidade, vou abreviar, maior ou igual a 20. E aqui a fórmula vai ser parecida com aquela que nós fizemos agora há pouco. Então calculate do total vendas, aquela primeira medida, ponto e vírgula, os dois critérios, o do país, né? Então aqui país igual a, abre aspas, Estados Unidos, ponto e vírgula, e o outro critério agora relacionado à quantidade. Então quantidade maior ou igual a 20, fecha parênteses. Parecido com somacês, aqui os critérios não usam aspas, você coloca aspas nos textos, mas diferentemente do somacês, os critérios não precisam vir entre aspas. Vamos formatar como moeda, nem uma casa decimal, ok. E aqui já está colocado, ó, a venda dos Estados Unidos e somente os itens com quantidade maior ou igual a 20, deu um menor aqui. Somente esse valor aqui refere-se a quantidades maior ou igual a 20. Aqui também, ó, 660, 550, porque só está somando os itens com quantidade maior ou igual a 20. Antes de continuar, pessoal, você já tinha usado a função calculate antes?
Deixe o seu comentário para eu saber o que você está achando. E se você ainda não curtiu o vídeo, pressione aí o botão de curtir para nos ajudar. E agora, o que acontece se trocarmos a lista de produtos pela lista de países? Eu vou tirar aqui da linha o nome do produto, tabela dinâmica ficou só com os valores, e vou acrescentar aqui de outra tabela, tabela dos fornecedores, o país. Então ficaram aqui os países, aqui na coluna B a soma do que foi vendido desses países, e aqui na coluna C, observe que interessante, o que foi vendido para os Estados Unidos, que se refere somente à linha 11, ficou aqui igual, mas o valor foi repetido para todas as linhas. Aqui também, a venda para os Estados Unidos com quantidades maior ou igual a 20 está aqui na linha 11, mas se repetiu para todas as linhas. O que isso significa? Significa que o filtro usado na função calculate, a gente filtrou por país, ele anula o filtro do visual. Então ele está anulando o filtro aqui da tabela dinâmica, que são os países. E está mostrando para todos os itens. Em alguns casos você quer assim, em outros casos você quer mostrar somente para o item específico. Você não quer eliminar o filtro do visual, que nesse caso é uma tabela dinâmica. Então eu vou alterar essa situação para essa medida aqui, venda dos Estados Unidos. Então eu vou aqui em medidas, vamos dar um zoom. Medidas, gerenciar medidas. As medidas aparecem aqui nessa janela. Vou escolher a que eu quero modificar, vem dos Estados Unidos, e aqui em cima no botão editar. Eu vou alterar essa fórmula dessa medida aqui. E para que a gente faça aquele cálculo e não elimine o filtro do visual, aqui no critério do filtro eu uso a função Keep Filters, manter filtros. Vou colocar aqui Keep, em maiúsculo, Keep Filters, abre parênteses e vou cercar o critério anterior pela função Keep Filters. Vou clicar no botão de OK, fechar, e agora sim, vou tirar o zoom, só está mostrando o valor para os Estados Unidos. A mesma coisa, se você quiser, pode ser feita nessa coluna aqui da direita. Para finalizar, tudo isso que você acabou de ver aqui também se aplica ao Power BI. E se você gostou desse vídeo, clique no botão de curtir e compartilha com um amigo. Se você quiser saber mais informações sobre os nossos cursos presenciais e online, entre em contato pelo link que está na descrição desse vídeo. Não se esqueça de acionar o sininho das notificações para saber quando houver novidades nesse canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.